Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, lá no Instagram eu postei semana passada os nossos cintos Ravenna, tá? E algumas pessoas no direct perguntaram se ia ter tutorial aqui no YouTube. Então eu resolvi gravar para vocês aprenderem a fazer essa peça que fica linda e combina com todos os looks que você for usar, tá? Você pode fazer com qualquer cor e ela é feita com fio náutico, tá? Mas você pode também fazer com fio de poliéster, aquele mais espessinho, de 5 milímetros, tá? Eu vou usar o náutico 5 milímetros da Malha Fio, tá bom? E essas fivelas você encontra aí na sua cidade, em armarinhos, onde vende botões, essas coisas. Eu paguei, nessa daqui eu não me lembro bem, nem nessa, mas nessa daqui, ó, eu paguei R$3,50. Ela é um pouquinho mais pequena que essas aqui, tá? E aí você encontra assim ou você encontra em kits, tá bom? Então a gente vai aprender a fazer esses lindos cintos Ravenna, tá bom? Lembrando que você pode aí mudar o nome do seu cinto, tá bom? Então vamos lá, a gente vai precisar do quê? A gente vai usar o fio náutico, tá? Eu usei os 5 milímetros, uma fivela de cinto, pode ter ou não esse detalhezinho aqui, tá? Eu vou usar a minha agulha 5 milímetros, essa é da corrente, mas pode ser qualquer marca, e um isqueiro, tá bom? Então, esses materiais que a gente precisa. Então, separado esses itens, vamos começar a nossa peça. Então, vamos lá, gente. Lembrando de ter uma tesoura também para os acabamentos depois, tá? Então, eu vou pegar o meu isqueiro, você vai fazer isso aqui, ó, na ponta do seu fio, se for de poliéster, tá? Porque geralmente vem desfiado. Então, cuidado para não queimar o dedo na hora que você for apertar aqui. Então, a gente vai pegar a nossa agulha e vai laçar o fio aqui, ó, como se a gente fosse dar início pra fazer correntinhas, tá? Laço e faço uma correntinha, certo? Solto da minha agulha e vou vir com a minha fivela, ó, esse é o lado direito da fivela e esse é o lado avesso, tá? Então, eu vou pegar e vou virar o lado certo pra baixo, assim. E eu vou vir aqui, ó, introduzir ela aqui no meio, ó, e pôr a minha agulha aqui, certo? Feito isso, eu vou laçar e fazer um ponto baixo. E ajusto o fio aqui, tá? Ajustei, eu vou vir fazer mais um ponto baixo, ó, e mais um ponto baixo. Fiz 3 pontos baixos aqui, tá? Não se preocupem com essa ponta aqui, porque depois a gente vai esconder ela. Então, do lado avesso vai ficar o lado certo dos pontos baixos, e do lado certo da fivela vai ficar esse detalhe aqui dos pontos baixos, tá? Então, aqui eu fiz 3, eu tenho que lembrar que eu tenho essa repartiçãozinha da fivela. Eu vou segurar ela aqui, bem aqui no meio, e do lado de cá eu vou fazer mais pontos, a quantidade que eu quero, lembrando que tem que ser número ímpar, tá? Então, eu fiz 3 aqui, fiz mais um aqui, 4, 5, 6, 7. Eu fiz 7 porque é o tanto que eu achei que ficou bom aqui na minha fivela, tá? Então, aí você vai depender da fivela que você comprou, certo? Feito isso, ó, o lado avesso da nossa fivela vai ficar desse jeito e o lado certo da nossa fivela vai ficar com esse detalhe. A gente puxa esse fiozinho pra cá, tá? Porque depois a gente vai esconder ele. Então, ficou assim. Aí, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha agulha. Não vou subir uma correntinha, tá? Vou só virar a minha peça. Feito isso, eu vou laçar o meu fio e fazer um ponto meio alto. Como que eu faço esse ponto meio alto? Eu venho aqui embaixo dessas duas laçadinhas, tá? Então, lacei, fiquei com 3 laçadas, tiro tudo, certo? Venho no próximo e faço um ponto baixíssimo. Um ponto meio alto e um baixíssimo, tá? Um ponto meio alto, um baixíssimo. Vou pegar aqui direitinho. E no último, mais um ponto meio alto, tá? O último fica um pouquinho mais escondidinho, mas a gente vai pegar ele aqui, tá? Tem que ser número ímpar de pontos baixos pra dar certo a nossa peça, tá? Peguei errado aqui. Ela fica bem escondidinha, certo? Então, eu vou fazer aqui o meu último ponto meio alto. Fiz aqui, vou virar a minha peça novamente, tá? E não vamos subir correntinha, tá? Em momento algum a gente vai subir correntinha aqui pra iniciar outra carreira, tá bom? Então, vou vir aqui agora, ó, laçar o meu fio
eu vou vir nessa daqui, ó, e fazer um ponto meio alto, tá? No próximo, um baixíssimo, no próximo, um meio alto, certo? No próximo, um baixíssimo e no próximo, um meio alto. A gente começa com um meio alto e termina com um meio alto, tá? A gente ajusta aqui, ó, um baixíssimo e um meio alto, tá? Nossa peça vai ficando assim do lado avesso e assim do lado da frente, tá? Então, a gente vai continuar isso aqui até dar o tamanho do cinto que a gente quer. Se você for fazer para encomenda, você vai precisar saber a medida da circunferência da cintura da pessoa, tá? Então, se você for presentear alguém, você vai ter que dar um jeitinho aí de achar a medida, pedir para ela experimentar alguma coisa disfarçando, tá? Porque esses cintos têm que ser feitos sob medida, porque a gente às vezes faz uma medida, dá para uma pessoa e não dá para outra, tá? Então, são feitos sob medida, tá? Então, eu terminei aqui minha carreira, não subo correntinha, viro a minha peça, laço o fio, venho na primeira laçadinha, fico com 3, laço e puxo tudo, tá? No próximo, um baixíssimo, no próximo, um meio alto e no próximo, um baixíssimo. E a gente vai seguir a carreira assim, intercalando entre ponto meio alto e ponto baixíssimo. Lembrando que o primeiro e o último são pontos meio altos, tá? Cheguei aqui no meu último, meio alto, tá? Então, ó, do lado certo do nosso cinto tá ficando desse jeito e o lado avesso desse jeito. Dos dois lados vão ficar com essa decoração do ponto, tá? Então, eu vou fazer dessa forma, tá? Vou fazer dessa forma até dar o comprimento que eu quero o meu cinto, certo? Eu vou fazer aqui só um tantinho pra mim mostrar pra vocês, porque eu já tenho cintos feitos e eu fiz esse aqui só pra mostrar pra vocês mesmo como é o ponto, tá? Então, o cinto todo vai ser dessa forma aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui mais umas 3 carreiras com vocês, tá? Pra vocês pegarem melhor e fazerem aí a peça de vocês. Então, vem aqui, ó, solta um pouquinho de fio, laço, vem aqui, ó, nessa primeira correntinha e faço um ponto meio alto. No próximo, um baixíssimo e no próximo, um meio alto, certo? Ó, até o final da carreira. Não subam correntinhas, tá? Senão não vai ficar dessa mesma maneira aqui os seus pontos decorativos, tá? Então, viro o meu trabalho, laço, venho na primeira correntinha, faço um ponto meio alto e no próximo um baixíssimo. Então, eu fiz essa medida aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês. Eu vou virar aqui e vou ensinar vocês a fazerem a pontinha do cinto, tá? Você pode deixar ela quadrada também, se você quiser, fica a seu critério. Ó, você vai vir aqui e vai pular essa primeira correntinha, tá? Onde seria feito o nosso primeiro ponto meio alto. E vai vir na próxima. Então, vou laçar meu fio e vim na próxima. Faço um ponto meio alto. Pulo essa daqui e venho na próxima, fazendo mais um ponto meio alto, tá? Pulo mais uma e venho na última, fazendo mais um ponto meio alto, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Minto, gente, antes desse último meio alto, a gente vai fazer um baixíssimo aqui, ó. E aí, depois, fazer o meio alto, tá? Ficou dessa forma aqui. A gente vai virar novamente o trabalho pro lado avesso. E aqui, a gente vai pular o primeiro novamente e vir no próximo, ó. Fazer um ponto meio alto,
tá? Nesse daqui você faz mais um baixíssimo e no último mais um ponto meio alto. Com isso a gente fez diminuições e ficaram assim, tá? Aí você vai vir aqui, cortar o seu fio e puxar essa parte, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Cortar o fio, puxar, e aí você vai decidir se você quer agulha de tapeceiro ou a agulha menor, tá? Você vai vir aqui, ó, eu prefiro a menor. Eu vou vir aqui e puxar esse fio pra trás, ó. Minta, pro lado de cá, todo lado certo. Ó, aqui é o lado certo, aqui é o lado avesso. Eu vou puxar pro lado avesso. Ó, puxei esse fio pro lado avesso. Então, a pontinha, ó, ficou assim, ó. Essa é a frente, deixa eu ajeitar aqui. E essa é a ponta, tá? Quando você finalizar, você vai fazer esse processo aqui. Você pode voltar o vídeo aí pra você ver certinho como que você vai fazer, tá? E aí, os acabamentos nada mais são do que você pegar esse fio com uma agulha menor ou a de tapeceiro e esconder esse fio passando pelos pontos aqui, tá? Cuidado só pra não passar aqui, ó, no meio desses que estão em relevo, porque senão vai ficar aparente no cinto, tá? Tenta passar nesses mais no meio aqui. E feito isso, você vai vir com o isqueiro, queimar a pontinha e esconder aqui. A partir do momento que você esquenta a ponta do fio náutico, ele fica mole, tá? Você esquentou ele, ele fica grudento, você vai grudar ele escondendo entre os pontos, tá? Não esqueça disso, senão o acabamento não vai ficar legal. E esse aqui, da mesma forma, você vai fazer o acabamento aqui escondendo entre os pontos e queimando a pontinha, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó, os que já estão prontos, ó. Esse foi o que a gente fez agora, que esse é o início e essa é a pontinha do nosso cinto, ó. Tá? Então, ó, no começo dos nossos cintos, tá? E o final deles, tá? Pode variar de ponto pra ponto e de agulha pra agulha também. Sem falar no fio, né? Que tem gente que gosta de usar o fio de malha também, ó. Esse aqui eu fiz menor porque a fivela era menor, ó. Tá? Por isso que a ponta dele ficou bem menorzinha, ó. Tá vendo? Dá bem diferença, vai diferenciar a sua fivela, o fio e a sua agulha, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Deixa o seu like aqui se você gostou desse vídeo e compartilha com as suas amigas para elas aprenderem a fazer também essas peças que são lindas e complementam qualquer look, tá? Então, deixa aqui o seu like e eu vou deixar aqui embaixo também o link do nosso Instagram para você conhecer o nosso trabalho por lá, tá? Lá temos itens à pronta entrega e tudo mais. Então, um beijo e até o próximo vídeo.